Saber qual é o seu propósito e seguir o seu propósito são coisas bem diferentes. O devocional de hoje eu quero trazer Lucas 6,46, onde Jesus indagava assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo? Seguir o propósito que Deus nos deu é questão de obediência, é questão de estar tão próximo dele que é impossível dizer não ao chamado. E seguir o propósito é tão poderoso que você vai ter uma vida tão leve do momento que você decide seguir o propósito, que você nem percebe a dureza que era a sua vida antes. E isso traz uma questão muito importante, que é a obediência. Obedecer ao chamado de Deus. A obediência é a forma de comunicação, de linguagem de Deus para nós, para os homens. Moisés saiu obedecendo sem saber tudo o que ia acontecer. Jesus, Filho de Deus, foi o maior exemplo de obediência, mesmo sabendo que ia ser crucificado, seguiu obediente ao comando do Pai, à ordem do Pai, ao chamado do Pai. E nós precisamos também entender que nós precisamos seguir o nosso propósito. No devocional anterior eu falei sobre o propósito, sobre como nós precisamos seguir o propósito desde que nós estejamos debaixo da governança de Deus, sob o reinado de Deus. E seguir o propósito é muito diferente do que entender o propósito. E eu quero trazer aqui um exemplo, até meu próprio. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que com todos nós acontece essa questão de, às vezes, entender, ter ouvido, saber o propósito e não seguir adiante. Quando eu era criança, eu não lembro dessa história, quem me contou foi a minha mãe, que um abençoado irmão da igreja, filho de Deus, certa vez lá em casa, nós nos reuníamos para orar em casa com bastante frequência, e ele falou para minha mãe que eu seria um levita. Um levita é uma pessoa que ela tem facilidade com tocar instrumentos, com canto e etc. E eu sempre tive um ouvido muito bom para música, muito, muito bom. E naquela época minha mãe me colocou em aulas de teclado, fiz flauta doce, tentei tocar violão, mas nada me prendeu, nada me agradou naquele momento. Por quê? Talvez eu era muito pequeno ainda para entender o que era um propósito, ou para eu entender que aquilo realmente era uma vocação, e eu acabei abandonando a música. Não segui o quê? O propósito. Eu não segui o chamado que Deus tinha para a minha vida. E aí agora, voltando aos braços do Pai, depois de 26 anos afastados, eu entendi que o meu propósito lá atrás era talvez alcançar pessoas com a música, alcançar pessoas com o chamado de talvez tocar hoje numa igreja, ter uma banda gospel, quem sabe. Eu não segui o meu propósito, eu não posso dizer o que teria acontecido comigo. Eu sei o que aconteceu. Aconteceu muitas coisas que me fizeram me perder, me fizeram ficar frustrado, me fizeram quase entrar em depressão, porque eu não segui o que? O propósito, porque eu não ouvi o chamado. E o propósito de Deus para nossas vidas sempre será o mesmo: alcançar pessoas através da nossa história, através da nossa essência, através daquilo que nós sabemos que é importante, ou até mesmo a superação. Quantas pessoas têm histórias de valor, histórias de perseverança, que podem ajudar outras pessoas a se superarem a si mesmo. Então o propósito é justamente sobre isso. Você tem uma história, você tem algo a mais que vai impactar as pessoas, só que aí você não entende isso. E aí quando você anda sabendo do propósito, mas não seguindo o propósito, você vai viver uma vida, talvez quase que infeliz, mas uma vida de muita desobediência por conta de medo, de não seguir o propósito, porque é um caminho diferente, é medo de talvez sair da zona de conforto, e a gente não entende que a gente não precisa sair da nossa zona de conforto para obedecer a Deus. Basta nós expandirmos a nossa zona de conforto. Ou seja, nós só arrumamos desculpas para não seguir o nosso chamado e o nosso propósito. Então a minha mensagem para vocês hoje é essa:
Será que vocês ouviram já o seu chamado, o seu propósito na sua vida e não seguem por conta de algum medo? Por conta de algum ciclo de autossabotagem que você deve estar ainda hoje? Ou por não querer sair da sua zona de conforto? Sai da sua zona de conforto. Você só vai saber a história que vai ser construída após começar a ouvir a voz de Deus com obediência. É a obediência que vai alavancar o seu resultado. É a obediência que vai tirar você do seu estado atual e elevar o seu estado para o seu estado merecido. Para Deus te colocar onde você merece. Mas enquanto você viver uma vida onde você não obedece a Deus, onde você ouve a Deus e não segue o chamado dele, você vai ser infeliz. Você pode até achar que tem uma vida boa, próspera, mas sem Deus, isso tudo se torna vazio. Porque daqui nós não levamos nada a não ser o nosso legado. Então eu quero que vocês peguem essa mensagem, absorvam ela, coloquem no coração de vocês e sigam e obedeçam, sejam obedientes e tementes a Deus. Um grande abraço para vocês, até amanhã com o próximo devocional.